Joana, bem-vinda! Obrigada por me receberes em tua casa. Olá, Tech! O Tag também está a dar as boas-vindas à Joana, como é habitual. Aliás, a Joana foi muito bem recebida pelo Tag. Muito. A Joana é mãe minimalista mulher. Tem M no nome. E faz todo o sentido trazê-la aqui ao canal para nos falar sobre um Natal minimalista. Antes de mais, quero perguntar-te o que é para ti o Natal? O Natal é família, é convívio e é alegria, à força. À força! Vais ficar alegre. Não, é um bocadinho. Toda a gente sabe que as famílias tendem a ter vários conflitos quando se juntam, mas eu acho que no Natal fazemos todos um esforço para ser um bocadinho mais empáticos e mais simpáticos e forçar um bocadinho a alegria. E eu acho que quando nós estamos com pessoas de quem gostamos, quando tentamos forçar um bocadinho a alegria, ela surge e fica e it lingers, não sei como dizer. Perdura? Perdura, exatamente, perdura, portanto acho que é um bocadinho isso, é um bocadinho a alegria à força, mas que depois fica, porque nós fazemos todos um esforço para darmos o nosso melhor, para provocarmos a melhor sensação possível. Pelo menos na noite de Natal e no dia seguinte, e acho que isso é muito bom. E para mim o dia 25 é um dia de preguiça, de sofá, de pijama, de brincar com os brinquedos que se recebeu no dia anterior, aquelas coisas. É. E para mim isso é muito bom e normalmente a minha família junta-se durante vários dias e dormimos todos na mesma casa, portanto é mesmo tempo de família, de convívio e de desaceleração, de estarmos mesmo com tempo, sem pressa, sem ver as horas. E para mim é isso. Muito bom, parece muito bem. É um bocado fake it till you make it também, porque nós estamos a programar o nosso cérebro para ter emoções positivas. Sim, é... e acho que até o jantar do dia 24, sobretudo quando as famílias têm conflitos que duram muito tempo, porque a maior parte das famílias têm, mesmo que a gente não fale sobre isso, não é? Sempre aquela pessoa que não se dá muito bem com a outra, ou uma zanga que nunca ficou bem resolvida, ou duas pessoas que têm personalidades muito fortes, ou duas mulheres que querem mandar na cozinha, também acontece muito, ou aquele convidado que se faz dono do espaço do outro, não é? Aquela coisa territorial, que acontece, eu acho que faz parte. E acho que até ao jantar, quando estamos em preparação e há muita gente de casas diferentes e de famílias diferentes a colaborar, pode ser espetacular, mas também cria algumas tensões. Mas acho que quando nos sentamos todos à mesa, de repente é como se aquilo fosse um antídoto, não é? Como se a ceia de Natal fosse um antídoto daquilo tudo e de repente conseguíssemos estar todos, lá está, em alegria, em convívio e em amor e em paz. Falaste aqui na família. Como é que a tua família encarou este teu lado minimalista? Com tranquilidade. Eu cresci com uma mãe... Os meus pais conheceram-se... Eu devo contar esta história, eu acho que já contei esta história 1000 vezes, mas os meus pais conheceram-se na Assembleia. A minha mãe trabalhava para os Verdes e o meu pai para o PCP. Portanto, eu fui educada numa casa onde determinados valores e determinado sentido de comunidade e de solidariedade fizeram parte da minha educação. Portanto, quando eu apareço como defensora de ideais ambientalistas e de impacto social, para a minha família não é nada de estranho, não é? Para eles é tudo uma continuação do legado dos meus pais, não é propriamente... A questão do minimalismo tornou-se mais clara para a minha família quando eu estava grávida, porque eu fiz questão de dizer que não queria nada para a criança, não é? E isso foi assim um choque. Não queremos presentes, a solução que eu arranjei foi nós comprarmos um carrinho de bebê novo, coisa que eu hoje não faria, teria comprado em segunda mão, mas na altura comprámos novo, e o que nós fizemos foi pôr a família toda a contribuir para a mesma loja. Abrimos uma conta numa loja e toda a gente pôde lá ir dar aquilo que quisesse e assim conseguimos comprar o carrinho e ainda comprámos o isofix para o carro e não sei o que, ainda deu para comprar coisas extra porque a família toda queria contribuir e foi só isso que nós permitimos que acontecesse. E houve muito poucas exceções, o que me surpreendeu a mim, que eu achei que ia haver mais pessoas a tentar contornar as regras que nós estávamos a tentar estabelecer, mas não foi assim, não foi muito complexo. Antes pelo contrário. E depois no Natal reforçámos a mensagem, fizemos uma carta ao Pai Natal assinada pela Aurora, como se fosse ela a escrever, em que reforçámos a ideia do que é que precisávamos, do que é que não precisávamos, porque é que era importante para nós, que valores é que nós estávamos a tentar também incutir na Aurora,
e isso também facilitou. Aí no Natal já houve algumas exceções, houve alguns presentes que na altura me incomodaram. Eu fiz um esforço muito grande para continuar a sorrir, lá está a alegria, a força. Só porque acho que não é o momento e acho que não resulta, acho que só vamos magoar as outras pessoas. E depois ao longo do ano fui falando daquilo, porque eram presentes de plástico e com pilhas. E quando as pilhas acabaram, eu comentei, as pilhas acabaram, nós não vamos comprar mais pilhas, porque as pilhas não são boas para o ambiente, e oferecemos aquele presente que ofereceste à Aurora, oferecemos à escola dela, porque é algo que nós não queremos ter lá em casa, e na escola assim estão muitos meninos a brincar, e foi introduzido um tema ao longo do ano, e no Natal a seguir já não tivemos exceções. Todas agora, nesta altura do Natal, as pessoas querem. Como é que eu digo à minha família que no Natal, não, agora não vais dizer nada, porque agora tens um mês não dá. É um trabalho que demora muito tempo, é falar de valores, é falar de impacto, é falar de questões humanas e sociais muito complexas e que não se resolvem em 15 dias, não se resolvem num mês. Não vale a pena começar essa conversa agora. Vale sempre a pena começar a conversa, mas não com a expectativa de que no Natal as coisas vão ser diferentes daquilo que foi no ano passado. Até porque se nós próprios despertarmos para algumas questões agora, não podemos esperar e tivemos a fazer as coisas mal, com muitas aspas, durante anos, não é? Durante 20, 30 anos ou 40 anos, não podemos estar agora à espera que a nossa família, que também fez as coisas, outra vez com aspas, mal, durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, vá mudar a maneira como pensa sobre as coisas num mês, não é? É preciso dar tempo. Questão dos brinquedos com pilhas, sim. Aqui também há alguns brinquedos com pilhas. Eu, em relação ao plástico, aquilo que me enerva é o plástico descartável. Exatamente. Sim. Os outros brinquedos eu até aceito, até porque eu passo para outras crianças. E realmente, esses com as pilhas também fazemos o mesmo. Acabou as pilhas, acabou a vida dele. Pronto, ele agora segue caminho para outro sítio. Eu não sei se seja uma coisa que o meu filho delire. Sim. Eu fui trocada pelo teto. Podes ver aqui. Isto, o primeiro grande Natal do nosso filho vai ser este ano, que ele no primeiro tinha 15 dias, portanto, coitadinho. E no segundo ele dormiu o Natal todo, portanto também não. Ele adormeceu logo muito pequenino, tinha um ano, ele faz anos em dezembro, portanto este será o primeiro Natal, vamos ver como é que é. Mas o que eu estou mesmo curiosa para saber é como é que tu desenvolves ou como é que tu implementas um Natal minimalista. O que é isso? Primeiro, esta questão dos presentes é a mais importante, porque é onde nós acabamos por exigir mais recursos ao planeta, é quando compramos, sobretudo quando compramos presentes que as pessoas não gostam. Ou quando damos presentes a pessoas de quem nós não gostamos, ou que não gostam de nós. É uma maneira, na minha opinião, muito parva de exigir recursos ao planeta. Portanto, essa é a principal. Depois é a questão do desperdício alimentar, que nós conseguimos resolver na nossa família, porque faz-se tudo na mesma casa, portanto não há aquela coisa de as pessoas fazerem comida. Porque quando tu tens um Natal com 6 pessoas e dizes às 6 famílias para trazerem algo, as pessoas trazem para todos, não trazem só para si, não é? Depois acabas por ter comida para o sextuplo necessário, não é? Não, acaba por haver um grande exagero. Portanto, isso também foi uma coisa que nós conseguimos resolver de uma forma bastante fácil. E depois no dia seguinte há a roupa velha, que a minha adoro. Que a minha avó faz, e há muitos restos e come-se, e como a nossa família dorme toda no mesmo sítio, acabamos por comer qualquer restos que hajam no dia seguinte e 2 dias depois. E depois, em nossa casa, nós não passamos o Natal em nossa casa, passamos o Natal em casa do meu pai. Em nossa casa temos um pinheiro bombeiro, que é um pinheiro que foi retirado de uma mata nas limpezas contra os incêndios florestais pelos bombeiros. E nós compramos esse pinheiro, uma parte do valor vai direto para os bombeiros e depois em janeiro devolvemos e ele é transformado em biomassa. Portanto, é uma árvore completamente circular, que é o que nós usamos. Depois usamos luzes com LEDs e com temporizador para que não fiquem acesas sem nós estarmos em casa. Aliás, nós usamos um comando, nem um temporizador, para não termos que ir à tomada atrás da árvore e não sei o quê, que é o que normalmente as pessoas depois deixam o pinheiro sempre ligado porque não é acessível e estou cansado e já não vão desligar. Em casa do meu pai usamos um pinheiro artificial que era dos meus avós, tem para aí 50 anos, é mesmo velhinho e está ótimo, tirando para quem há uma parte de baixo que não está lá muito boa porque nós tínhamos muitos gatos e os gatos foram destruindo a parte de baixo. E os efeitos que nós temos são praticamente todos dessa altura. Aliás, as bolas que eu tenho no meu pinheiro em casa eram dos meus avós também têm 50 anos.
Portanto, o mais sustentável é sempre aquilo que nós já temos. E não nos pormos a comprar coisas só porque sim. E essa é a parte do minimalismo, não é? Não irmos comprar coisas redundantes e não irmos comprar coisas inúteis. É termos esse cuidado. Para mim, o minimalismo é uma ferramenta para o ambientalismo, portanto, é uma maneira de nós não estarmos a exigir novos recursos ao planeta quando temos mais do que suficiente em casa para fazermos o Natal bonito, alegre, cheio, pleno. Houve uma vez que eu dei uma entrevista na altura do Natal a uma revista e o título que eles escolheram foi Natal sem lixo e sem luxo. Eu fiquei super ofendida, porque achei que o meu Natal não tinha lixo, mas era super luxuoso. Achei aquilo uma ofensa do pior. Não é nada disso que eu digo. O minimalismo não é sobre privação, é sobre equilíbrio, é sobre nós sermos honestos connosco próprios sobre o que é que temos, o que é que precisamos, o que é que consumimos e porque é que consumimos aquilo que consumimos. Isso ajuda-nos realmente a consumir muito menos, porque quando tu começas a ver que estás a consumir porque aquilo provocou um desejo em ti que se tu esperares meia hora já não existe, que é uma coisa que acontece muito com o marketing e com a publicidade, por exemplo, fica mesmo muito fácil, não há qualquer sentido de privação comigo e com a minha família, nós não sentimos de todo isso. Antes, pelo contrário, sentimos que temos muito mais consciência daquilo que compramos, usufruímos muito mais daquilo que compramos e temos imenso orgulho naquilo que possuímos porque é tudo muito pensado, é tudo muito refletido, não há aqui impulso de compra, não é? Se isso desapareceu. E depois tudo o que é decorações, além daquilo que já falámos, quando queremos algo novo, viramos para a natureza. Foi o que eu trouxe. Pronto, eu estou em pulgas para vos mostrar, ou para a Joana vos mostrar estas decorações que ela tem. Então, uma das minhas coisas preferidas é desidratar fruta para pôr na árvore. Isto são laranjas. Isto são laranjas, isto é uma maçã, quer dizer, uma fatia de maçã, e isto são limas, que são as minhas preferidas. Ficam mais pequeninas, mas ficam muito redondinhas. Eu também tenho, podem ver no meu Instagram, algumas rodelas de laranja na coroa que fiz para a minha porta de casa, que fiz com um cabide de lavandaria, com uns ramos que apanhei no chão, e depois coloquei umas rodelas de laranja para dar alguma cor mais natalícia. O que eu gosto nestes efeitos é que ainda por cima, se vocês puserem os LEDs da árvore por trás, eles refletem, então fica brilhante, fica mesmo, pronto, porque é translúcido, não é? Uma coisa translúcida. Depois, eu em vez de usar pinhas, porque já se viu muito, gosto de usar estas sementes de magnólia, que é algo que vocês podem apanhar em quase todas as cidades em Portugal, porque a magnólia é uma árvore que está por aí, que há muito nas cidades e é muito usada cá em Portugal, e que dá estas sementes que caem precisamente nesta altura do ano, portanto se vocês forem agora a apanhar, elas estão no chão, não precisam de se esforçar, e eu ponho estes fiozinhos e penduro também na árvore, também tenho uma na minha coroa da porta, e também dá para fazer, por exemplo, numa tigela, pôr várias, também fica muito giro, e é um bocadinho diferente das pinhas de pinheiro, se estiverem mais cansados das pinhas de pinheiro. Outra coisa que eu há bocadinho não disse quando me perguntaste, mas que o Natal também é para mim, é atividades, trabalhos manuais, cozinha, tudo o que é pormos a nossa criatividade ao serviço desta alegria de que falávamos. A minha mãe era professora primária, portanto, todos os natais fazíamos noitadas de projetos ou era para fazermos as argolas para os guardanapos, ou era para fazermos um centro de mesa, ou era para fazermos uma decoração qualquer. A última que eu me lembro de fazer com ela foram os flocos de neve que nós recortámos em papel e depois com uma frigideira e com velas antigas, que a minha mãe sempre guardou todos os rabinhos de velas que sobravam, tivemos a encerá-los basicamente no fogão e eles ficaram assim brilhantes e gordinhos, assim com uma textura super melosa e andámos a pendurá-los pela casa toda e por cima da mesa e não sei quem, enchemos a casa de flocos de neve, parecia que estava a nevar. Foi um projeto muito, muito giro que fiz com ela. Com a minha filha, durante a quarentena, ela e a avó, que passaram a quarentena juntas, fizeram estes enfeites de Natal que agora pusemos alguns na árvore, estrelinhas, passarinhos, mais estrelinhas, uma árvore de Natal, uma árvore de Natal e este cãozinho que é a nossa Goji, que nós temos uma na árvore de Natal. Isto é pasta de papel e vocês podem pintar a pasta de papel com aguarelas ou com canetas de filtro e fica perfeito. Portanto, se quiserem efeitos dourados, vermelhos, verdes, azuis, podem pintar. E é uma maneira de fazerem uma atividade. Também fizemos a nossa estrela do topo da árvore de Natal com um rolo de papel higiênico e com caixas de encomendas que chegaram lá à casa. Também tem um tutorial da estrela no meu Instagram se quiserem ver.
Presumo que também tenhas uma receita sobre como fazer esta pasta de papel. A pasta de papel podes comprar. Isto podes comprar. é um desperdício da indústria da celulose e do papel, portanto é algo também de circular. Podes comprar até no hipermercado normal. Ok. É muito, muito fácil de encontrar. E também podes fazer, claro, mas a textura é completamente diferente, acaba por ser mais difícil de moldar, mais difícil de trabalhar. Portanto, se quiseres fazer com criança, acho que mais vale comprar. Vou fazer um tag. Tens de fazer um tag, tens de fazer. que Nós fazer um para fazer tag. estes formatos usamos aquelas formas de fazer bolachas. Por isso é que temos as formas tão perfeitinhas, não é? Estas formas são assim. Por exemplo, temos uma estrela cadente, podemos usar um sino, não tenho, acho que tenho um cão. Não, isto é um rocking horse, um cavalo de madeira. Mas tenho um sino, sim. Várias estrelas. Esse branco não é um cão, não? Não, acho que não. É uma coroa. É a rainha de Natal. Mas sim, nós usámos umas formas assim, portanto, sei que os formatos estão tão perfeitinhos, não é? Sim. Senão não havia como. Estas frutas nós desidratamos no forno. Também dá não vontade de comer. é difícil. Cheira muito bem, a casa fica a cheirar incrivelmente Pois bem. é que eu olho para isso e dá-me vontade de comer. Eu comi um bocado de maçãs, das maçãs que comi, confesso. Mas não usei o forno só para desidratar, está bem? Ponham qualquer coisa a fazer e desidratam Sim. por baixo. Alguma coisa que o sabor a laranja não estrague, não é? Senão... Todas estas tuas dicas, salvo erro, há um e-book que tu tens onde falas sobre vários aspectos. Queres falar um pouco mais sobre esse teu projeto? Como é que ele surgiu? Sim, e como é que as pessoas o encontram? Todos os anos faço um workshop de Natal, onde dou várias dicas e explico às pessoas várias coisas e explico também o impacto das escolhas. E este ano fiz o workshop mais completo, Já foi. que já aconteceu, lamento, já não há mais já datas. Foi mais completo, falámos também sobre a compra e o minimalismo e a consciência e tudo isso. E como foi mais completo e correu tão bem, as pessoas deram um feedback tão bom, eu decidi transformar o podcast, disparado, decidi transformar o workshop num e-book, portanto onde essas informações vão estar, pronto, mais ou menos explicadas. Obviamente não é a mesma coisa que estar a conversar comigo, mas tem lá a informação principal, explica o impacto do Natal, tem ideias para combater o desperdício alimentar, tem ideias para combater o lixo, tem ideias para embrulhos ecológicos, decorações ecológicas, presentes conscientes, tem algumas receitas de outras pessoas, eu não queria receitas, mas tem os links para vocês verem algumas das receitas que eu recomendo, plant-based para o Natal, para quem quiser introduzir algumas receitas plant-based. E tem tutoriais para estas coisas que eu faço mais vezes, a desidratação, pronto, estes efeitos que eu faço mais regularmente e que eu acho que são os mais divertidos e mais giros de fazer, também tem essas informações todas. E está disponível, é mandarem um e-mail, seguirem as instruções que estão no Instagram, é mandarem um e-mail e recebem o PDF com tudo. E tem valor de 8€. Olha, um valor super em conta e quem não sabe, é uma boa prenda também para oferecer a alguém. Sim, alguém esteja a preparar Alguém o Natal. esteja a preparar o Natal. Ou para o Natal do ano que vem, as sementes semeiam-se Agora. antecipadamente. Exatamente. Então, mas fala-nos também um pouco dos embrulhos. Foi um assunto que falaste. Os embrulhos, sim. Temos a ideia de utilizar jornal, para quem lê jornais, que se usarmos só a parte a preto e branco e depois pusermos um raminho como laço, fica impecável e não parece nada que estamos a reutilizar, parece uma coisa feita com cabeça. Eu acho que o truque para os embrulhos é não termos medo de arriscar, reutilizar e tentar dar sempre um toque para que aquilo não pareça reutilizado, pareça de propósito, não é? Uma coisa que nós fizemos de propósito porque é bonito. E há muitas soluções para isso, nomeadamente o jornal é uma coisa que funciona muito bem, papéis que vocês tenham em casa de encomendas que receberam e coisas assim. Uma coisa que nós estamos a fazer lá em casa, que também está no e-book, estamos a carimbar folhas de papel que vieram em encomendas, papel pardo, de vários, uns mais fininhos, outros mais grossos. Estamos a fazer carimbos com motivos de Natal e vamos utilizar como papel de embrulho. Também vamos fazer com jornal e com panos. Podem, por exemplo, usar guardanapos de pano e oferecer também o guardanapo. Com parte da prenda, Com exatamente. parte da prenda, Isso sim. é uma das coisas que eu também já... Nós este ano vamos fazer as nossas prendas. E o meu marido falámos sobre isso já há uns meses atrás e ele decidiu, este ano nós vamos fazer... Eu faço sempre. Para algumas pessoas faço sempre, mas este ano vamos mesmo fazer para todos e vamos adaptar porque temos vegans na família, portanto uma das coisas que eu vou fazer, eu gosto muito de fazer conservas,
é um pesto caseiro, só que pesto leva queijo, neste caso vamos então adaptá-lo para ser vegan e também é um desafio para mim, porque eu nunca fiz pesto vegan. Pronto, portanto leva parmesão, depende da receita, mas já andei aqui a estudar umas quantas. E isso realmente são coisas simples e que ainda por cima mostram que nós pomos amor naquilo que estamos a dar. Sim, e como para mim o Natal são as atividades, eu acabo por prolongar esta alegria do Natal durante muito tempo, porque já comecei há 15 dias a fazer coisas com a minha filha, portanto, sempre que eu lhe digo, olha, vamos fazer papel de embrulho, queres fazer uns carinhos? E estamos ali uma tarde a fazer carinhos e estamos ali a divertir-nos e para ela aquilo é uma brincadeira, é uma atividade e acabamos por estar ali a partilhar. Ou no dia em que fomos escolher a árvore de Natal, ou o dia em que tivemos a enfeitar a árvore de Natal, que foram 2 dias diferentes, de propósito, que é muita emoção. Pois é, uma criança a gerir. Ou o dia em que fizemos a coroa que está na porta, ou o dia, vou fazendo assim ao longo do tempo e acabam por ser várias atividades. E eu acho que ela não diz é o Natal ou uma estrela de Natal, ela diz que é o Feliz Natal. É a árvore do Feliz Natal, é a coroa do Feliz Natal. Oh. Tal é a emoção, não é? Já vai ter o Natal feliz. Eu também tive uma seguidora que me sugeriu aproveitar os desenhos das crianças. Também já fizemos. Como embrulho, também é uma ideia gira. Os meus filhos são muito artísticos. Ou como presente, um presente que eu fiz muito giro quando a Aurora era muito pequenina, foi dar-lhe muitas canetas pretas, todas pretas, mas todas de texturas diferentes. Portanto, umas faziam traços muito fininhos, outras eram marcadores muito gordos. E dei-lhe aquilo para a mão e dei-lhe uma folha de papel assim, tipo aguarela, assim muito grosso, e deixei-a estar ali com aquilo. E depois dividi aquilo em 4 e emoldurei em molduras pretas. Então aquilo parece uma autêntica obra de arte, porque são só pontos, bolas e riscos pretos, emoldurado numa moldura preta. Adoro essa ideia. Super minimalista, que parece um Pollock. Não, eu vou copiá-la porque o meu filho, quando eu estou a trabalhar, ele mete-se ao meu lado, pega na minha caneta e risca a minha agenda. A minha agenda parece lá está, uma coisa artística. Portanto, ele já tem esse instinto, vamos pegar na caneta e vamos riscar. Olha, eu vou imitar. Quem diz preto diz outra cor, mas a ideia é como são várias texturas, como eles não fazem ainda formas, quer dizer, agora ela já pensa a fazer, mas naquela altura não fazia, as diferentes texturas da caneta acabam por fazer diferentes formas e provocar diferentes riscos e acabam por ficar muito giro. Pá, é um ótimo presente para avós e tios, não é? Que de facto valorizam as coisas feitas pelas crianças. Obviamente não é um presente bom para dar ao carteiro que se está a marimbar para a minha filha, mas... Dás presentes ao teu carteiro? Mais ou menos, às vezes há anos em que dou uma bolachinha, é sempre o mesmo senhor, eu recebo muitas encomendas. Por falares em comida, houve um ano em que eu fiz cupcakes para oferecer às pessoas, porque eu tenho estas formas todas porque eu até sei sei fazer bolos bastante bem. E faziam os cupcakes todos decorados e bonitos e eu fiquei-me começasse a pedir, eu assim, então vou adaptar, então perguntava às pessoas qual é o teu sabor preferido. Mas era chocolate, eu fazia de chocolate para aquela pessoa com uma decoração alusiva a essa pessoa. E bolachas também, perguntava, qual é o teu? Eu gosto de limão. Então, vamos fazer bolachas de limão, o batch original é sempre o mesmo, a massa, e depois juntava o... Mas já fiz isso há quase 10 anos atrás, portanto se calhar eu também já estava a enviar aqui as sementes sem saber, depois perdi-me. E agora... Há muitas coisas, quando nós começamos a falar no workshop nota-se muito, às vezes eu estou a falar e as pessoas começam, realmente, nas memórias que eu tenho de infância mais fantásticas do Natal, era fazer coisas com a minha mãe, ou era fazer coisas com a minha avó, ou para mim a melhor parte do Natal é fazer os folhosos com a minha avó no dia anterior, e as pessoas começam a ver que eu não estou a dizer nada de novo. Eu quando falo do impacto e das consequências, dou informações que as pessoas às vezes não tinham muita noção, não é? Quando eu digo tipo o número 80%, os LEDs gastam menos 80% de energia do que as luzes normais. As pessoas não tinham noção do valor ou da diferença que era. Mas quando eu falo dos valores, o problema é, nós mais ou menos, nós fomos todos educados mais ou menos numa cultura cristã. Portanto, nós temos quase todos, não é? Aqui em Portugal, temos quase todos o mesmo tipo de valores. Mas depois o sistema económico está desenhado para nós preferirmos esses valores constantemente. Só que nós nem damos conta, porque depois não temos a informação toda para sequer darmos conta que isso está a acontecer. Porque é mais cómodo fazer assim, porque é mais barato fazer assim, porque é mais fácil fazer assim, porque é tradição fazer assim. Mas assim que nós começamos a pôr a luz nesses valores e a chamar a atenção para esses valores e a lembrar esses valores, as decisões são óbvias, as escolhas são óbvias e são claras, não é difícil perceber. Joana,
Mais uma vez, muito obrigada por teres vindo. Obrigada Eu acho eu que por vais isso. ajudar muitas pessoas, principalmente com esta tomada de consciência que agora referiste. Há alguma mensagem que tu queiras deixar a quem nos está a ver? Neste Natal aproveitem para desacelerar, pensar. Pensar é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós, pelo planeta e pelas pessoas. Portanto, aproveitem este Natal para fazer isso mesmo e para falarem de assuntos difíceis com a família e para terem muita alegria, muita paz e muito ganho de consciência e para tentarem descansar deste ano louco que todos nós tivemos e bem precisamos de uma pausa. Feliz Natal! Espero que tenham gostado deste vídeo e que vos tenha trazido muitas ideias inspiradoras sobre como ter um Natal minimalista. Recomendo que espreitem o perfil e também o e-book da Joana, que vale mesmo a pena para tirar ainda mais ideias. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e vamos partilhar a Joana também. Boas festas minimalistas!